Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Pessoal, vou falar um pouco baixo aqui que eu tô com a garganta meio ruim, tá? Vamos lá, vamos fazer um vídeo curto aqui, porque ontem não deu pra fazer porque eu tava lascado. Então vamos lá, um vídeo um pouquinho mais curto hoje. Bitcoin, pessoal, gráfico semanal a gente vai fechar daqui a 2 dias, tá? Tô deixando aqui pavio de realização, né? Então muita gente acabou vendendo aqui por essa região, tá? Normal, depois de uma subida, muita gente comprou aqui nos 25 mil dólares, é natural ter uma subida dessa em zonas de liquidez, as pessoas posicionarem take profit, tá? Totalmente normal, totalmente plausível, tá? Eu não gosto simplesmente desse OBV caindo, o mercado subindo com o OBV caindo, que também aconteceu aqui nesta região, topo sendo rompido por um topo anterior e o OBV caindo, tá? Então eu não gosto desse tipo de padrão onde a gente rompe o topo anterior e simplesmente a gente vem caindo com o OBV, diferente de um eventual rompimento, como aconteceu aqui desse topinho. Tá vendo? A gente rompe o topo com o OBV subindo, tá? Isso aqui é o padrão clássico que acontece, tá? E no determinado momento, quando a gente vai corrigindo, a gente não pode fazer essas retrações com o OBV simplesmente caindo, tá? Isso não é algo bom para o mercado, isso não é saudável, isso não não existe uma sintonia no movimento, tá? Então eu não gosto disso. Também é bem plausível a gente ressaltar que a gente bateu pela segunda vez numa região de sobrevenda, tá? Então a gente começa a ter divergências, tá? Por quê? Topo maior, mas o OBV está aqui na mesma região. A gente começa a ter uma divergência. Não é uma divergência ainda muito plausível. Vamos ver no fechamento semanal, né? Porque aqui neste momento a gente tem uma paridade normal aqui do OBV. Quando eu boto para o gráfico diário, para ressaltar, a gente está muito esticado aqui no gráfico diário, tá? Então é necessário uma correção. Está muito esticado. Assim como a gente está muito esticado aqui no gráfico do BTC, no gráfico diário, pelo RSI, a gente está também muito sobrevendido na dominância do dólar. Então, quando eu boto aqui na dominância do dólar, a gente vê exatamente o extremo ao contrário. Então, a gente precisa de uma simetria, tá? Então, é muito plausível da gente fazer tanto uma correção na dominância do dólar para cima e, consequentemente, uma correção do BTC para baixo, tá? O único ponto agora de interesse aí de muita gente é provavelmente aqui os 31 mil dólares, 31.500 a 30 mil dólares, tá? Que baseado em Fibonacci do último fundo ao topo, tá mais ou menos ali na região 0,38, tá? Se eu botar aqui desse último fundinho aqui até ali, ó, tá vendo? 0,38 também, tá? Então 31.500 a 30.500 é a próxima região. Caso aconteça do BTC perder essa região, aí vai ficar bem complicado, tá? Porque aí a gente pode invalidar um rompimento, fazer um bull trap, como foi lá atrás, né? E eventualmente ter uma correção mais aprofundada. Só que isso aqui é um movimento longo, isso aqui vai demorar dias, isso aqui vai levar semanas. Lembrando que a gente vai entrar em novembro agora, tá? Novembro normalmente acontece uma disparidade. Quando a gente está subindo, a gente costuma cair. Quando a gente está caindo, a gente costuma subir, tá? Vale ressaltar que a gente teve muito volume, isso não é bom também. Quando a gente tem muito volume em rompimento, isso acaba nos mostrando que houve um clímax, vamos dizer assim. Muita gente foi estopada também. Então, normalmente quando a gente tem volumes altos, tanto em região de topo como em região de fundo, a gente tem correções mais para frente naquela região ali, ó, tá vendo? Chegando na região de topo com volume, a gente tem correções, que é o que está acontecendo aqui agora, bastante volume, tá? Com o RSI esticado, o OBV também mostrando uma divergência, então existem indícios de que a gente voltar para 31.500 a 30 mil é o mais plausível agora nesse momento, tá? Mas isso vai levar um certo tempo aí. Gráfico de 4 horas, se isso aqui for de fato uma distribuição, o que vai acontecer? Bom, no primeiro momento, a gente vai vir aqui estopar essa galera aqui, tá? Nos 33.100, 33 mil dólares, tá? A gente estopa essa galera, volta a subir aqui, ó, mais ou menos assim, com uma movimentação dessa. Vem aqui entre os 35 mil e, consequentemente, até os 35.500. Faz uma flâmulazinha e aí sim a gente, né, perde uma LTA. Normalmente, um padrão de
vendas, acontece mais ou menos isso daí. Então é um fator para ficar de olho, tá? O eventual rompimento sem continuação vai configurar exatamente isso que eu estou dizendo para vocês, beleza? Dominância do BTC. Dominância do BTC não tá com um cara que vai sustentar uma alta aqui no gráfico de 4 horas. Vamos ver aqui no gráfico diário. No gráfico diário, acredito eu que é uma subida para uma eventual correção. Então, se acontecer essa movimentação que eu disse para vocês, é bem plausível de vermos altcoins subindo, tá? Numa eventual correção da dominância do BTC, que o nosso alvo era 55%, bateu 54,3%. Então, tá muito próximo ali da região esperada, tá? Uma eventual correção que provavelmente vai buscar uma região de Fibo. Quando a gente bota aqui o gráfico de 1 hora, tá? O gráfico de 1 hora, a gente não tem uma similaridade. Claro, temos uma divergência aqui. Existe a possibilidade, quando a gente rompeu essa LTB aqui, de retestar o topo ainda. Mas lembrando que estamos em tendência de alta na dominância do BTC. Tá bem nítida, tá bem clara aqui, tá? E o nosso alvo tá ali na região de 55%, que é o alvo desse pivôzinho de alta aqui, ó. Beleza? Então 55% está muito próximo da região de alvo. Lembrando que no histórico o alvo costuma ser 50% de projeção, entre 55% e diria chegando no máximo aqui a 60%, que está aqui nesse fundinho anterior, exatamente no fundinho anterior, tá? Esse é o alvo final aí da dominância, beleza? VIX está bem aqui numa LTBzinha, tá? Que está aqui nos 24, passar dessa região começa a derrubar os mercados mais fortes. S&P 500 fazendo pivô de baixa, tá? Gráfico semanal, perdemos aqui essa... Tem gente que pode usar de Rising Edge, tem gente que pode usar de canal, tá? Então rompemos essa região, estamos fazendo mais um pivô de baixa, tá? 50% de projeção, a gente vai bater o alvo aqui em 4.078 dólares, tá? É o alvo aqui deste rompimento desse pivô, e o alvo aqui desse outro pivôzinho aqui tá nos 4.033. Então entre 4.050 e 4.000 pontos é o próximo alvo do pivô aí de baixa do S&P 500. O que me chama a atenção é, desde que a gente está fazendo essa subida aqui, a gente estava fazendo fundos ascendentes, ó. Fundo, topo, fundo ascendente. Tá vendo? Topo, fundo ascendente, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Aí fizemos um fundo ascendente ainda assim. Beleza, aí revertemos aqui, tá? Topos e fundos descendentes até o momento e um rompimento de uma estrutura altista. Isso não é algo bom. Então S&P 500, claro que existe ponto de suporte? Existe. Esta região aqui, tá? A gente pode arredondar aí para os 4.000 pontos, tá? 4.000, na verdade até um pouquinho mais para cima, tá aqui nos 4.080 pontos, tá? Se a gente invalida, tá até mais para cima aqui, ó, nessa agulhada aqui, tá vendo? Perante esta agulhada aqui, a gente estaria fazendo um puta de um bull trap, tá? Por quê? Porque a gente rompe, pivô de alta, a gente volta e devolve tudo. Então agora pode dar uma subida para devolver aí essa pernada todinha aí, tá? Então puta de um bull trap aqui, isso acaba sendo refletido lá na Amazon, na Nvidia. Eu coloquei lá no grupo aberto, coloquei lá para os membros também o que cada tempo gráfico está fazendo. Coloquei tem 2 dias aí atrás, 3 dias atrás aí, tá? Então a situação não tá boa, tá? S&P tá para correções aí, beleza? Lembrando que o gráfico semanal ele pode dar uma esfriada aí em breve, então pode ser que segure aqui nos 4.000 pontos no primeiro momento, tá? Mas a gente precisa aí de que o mercado faça um movimento de acumulação ali, só que a gente já está fazendo topos e fundos descendentes aqui no S&P 500. Então isso não é algo bom, tá, pessoal? Juntando com a queda das empresas lá, tanto de tecnologia como as grandes empresas como Amazon, Nvidia, Microsoft, tudo caindo, Tesla, tudo caindo, isso não é algo bom. Isso mostra que uma correção aqui no S&P 500, que até me parece um período de complacência, lá naquele gráfico de ciclos de mercado, tá? É normal nós termos uma correção aí mais acentuada. Beleza? Agora vendo aqui algumas altcoins aqui que foi pedidas lá no clube de membros, vamos botar aqui a Enroad. Deixa eu botar aqui a Enroad, tá? Enroad, a gente segue aqui dentro dessa região de linha de tendência de baixa, batemos nessa resistência aqui de 29 dólares, 29, 30 dólares, tá? A região de resistência, beleza? Estamos rompendo aqui essa média móvel que vai servir como ponto de suporte aqui em 26 dólares, tá? 26 dólares com divergências aí no RSI Bullish que aconteceu ali embaixo, tá?
Dependendo de como o BTC se portar, a gente pode fazer uma correção aqui nos 26 para fazer um pivô de alta com alvo ali nos 35 dólares, tá? Lembrando que esse é o gráfico semanal. Quando eu boto aqui o gráfico diário, a gente vê uma formação gráfica que até parece uma bandeirinha de alta, só que o RSI tá bem esticado aqui, tá? Então a gente pode voltar aqui tranquilamente para os 27, 26 dólares aqui para segurar nessas regiões aqui que não houve rompimento antes, tá? Para eventualmente segurar ali, beleza? E aí, meio do canal, 32, 33 dólares, rompimento dos 33 pode ir nos 45 dólares, tá? Waves que deu uma estilingada aí recentemente, deu uma esticada muito forte, isso aqui até tá parecendo a bandeirinha de alta, eventuais retestes aqui em 92 a 1,95 é bem plausível. Gráfico de 4 horas, a gente enxerga essa movimentação, né? Essa LTBzinha aqui, ó. Tá vendo que a gente está bem em cima dela. Então isso aqui parece uma cunha altista, tá? Que ela vem caindo, acumulando e ela acaba rompendo para cima. Isso aqui parece um padrão que rompe para cima e um rompimento para cima. A gente deve retestar 1,90, 1,95 por ali, beleza? É normal. Num período onde as pessoas acabam vendendo uma determinada região, ela bate ali e volta umas 2 a 3 vezes antes de reverter a movimentação, tá? Então é o que eu enxergo aí para a Waves. A gente tem também aqui a Avalanche, tem tempo que eu não vejo a Avalanche, tá? A Avalanche que segue, né, fazendo topos ascendentes, mas o RSI esfriando no 4 horas, que não é algo bom. Gráfico diário formando uma... acaba sendo uma divergência, mas não tão nítida assim como deveria. E eventualmente a gente bateu aqui nessa resistência que é esta linha de tendência de baixa aqui, ó, tá? Se eu pegar aqui exatamente as agulhadas, repare que a gente não rompeu. A gente bateu pela primeira, segunda, terceira e quarta vez. Estamos voltando aqui nessa região de topinho aqui, beleza? 10,50 ali aproximadamente. Se a gente começar a fechar abaixo de 10,50 e principalmente perder os 10,30, a gente pode voltar toda essa movimentação voltando para os 9,30, tá? A gente tem também aqui a Zilliqa 1.8, tá? Zilliqa, isso aqui é evolução de um padrão de acumulação, tá? Então, OCOI aqui, ó, OCOI, beleza? Rompe, isso aqui me parece uma bandeirinha de alta para fazer um pivô de alta, com alvo aqui nas regiões dos topos anteriores, tá? Até os 2.2, 2.3, a Zilliqa, se romper aquela máxima ali, pode voltar aqui para esta região, tá? Lembrando que é um período de acumulação longo aqui acontecendo em Zilliqa. Tá vendo? É um ponto bem antigo aqui em Zilliqa e não descarto ainda um spring acontecendo aqui nessa região, fazendo o Zilliqa cair para 1.2 ou 1 centavo ali numa eventual queda mais acentuada do BTC, tá? Beleza. Vamos dar uma olhada aqui na Mana. Mana 34 centavos, deu uma subidinha boa aí, também evoluído aqui de um OCOI, tá? Então, um ombro, cabeça e ombro invertido, acumulado abaixo de uma região de liquidez, que a gente comentou sobre isso, né? Então, um spring aqui, uma região de liquidez, isso aqui tá parecendo uma bandeirinha de alta, mas pelo fato de estar extremamente estricado, só teria interesse em regiões de sobrevenda pelo menos do 4 horas. Essa é a minha interpretação, com ombro, cabeça e ombro aqui no 4 horas. Temos um alvo aqui, pelo menos ali na região de 32 centavos e meio, tá? Ali a gente tem que ver se vai ter uma acumulação, provavelmente ali vai bater uma sobrevenda do gráfico de 1 hora com divergência, e ali podemos ter repiques, tá? A gente também pode ver aqui a Algorand, que ainda está na região de fundo de 2020, então quando eu boto o gráfico semanal, a gente tem exatamente isso, tá? Uma acumulação abaixo do fechamento do fundo de 2020, beleza? Então isso aqui para mim em Algorand é uma acumulação acontecendo. Ah, mas bateu 0,8 centavos, agora tá 9,5. Não interessa, tá numa região acumulativa, tá? A gente começa a ver essa divergência aqui no OBV, esse OCOI aqui também acontecendo. Repare que tudo anda fazendo um OCOI, tá? E um eventual rompimento de uma linha de tendência de baixa aqui também, ó, tá? Então, a gente tem um rompimento de uma LTB com um pullback aqui perfeito aqui nos 8 centavos, tá? E agora a gente pode segurar aqui nos 9 centavos e meio, tá? Aqui a gente pode evoluir para uma bandeirinha de alta. E aí, caso a gente rompa aquela máxima ali, a gente tem um alvo ali na casa dos 11 centavos e meio, mais ou menos ali a região do topinho anterior, tá? É isso que eu enxergo aí para a
Algorand. Lembrando que tudo varia do BTC, tá? A gente tem a Cardaninho, 29 centavos, tá? Extremamente esticada aqui, o RSI já tá gritando muito, né? No caso da Cardano, a gente não teve esse padrão de ombro, cabeça e ombro, né? A gente teve, cara, uma queda muito forte ali, saindo dos 38 centavos, vindo estopar todo mundo nos 22. E agora, a princípio, que me parece a região 618 de correção, 0,5 de correção, na verdade, tá dessa agulhadinha aqui. Se eu pegar aqui dessa região, né, a gente teria mais para subir mais um pouquinho ali nos 30 centavos, tá? Mas eu enxergo aqui ainda topos descendentes. A gente fez aqui um eventual pivôzinho de alta e a gente volta e aparentemente topinho descendente acontecendo ali em Cardano. E para finalizar, vamos dar uma olhada aqui em ASTR, né, 5 centavos ali, né? Voltamos exatamente ali na linha de tendência de baixa, tá? Muito bem desenhada há tempos aqui, né? Só que tá deixando uma LTAzinha, tá? Isso no curto prazo é bom para quem quer fazer eventuais compras, mas a gente tá andando aqui dentro desse range aqui, a gente tem até mais ou menos ali fevereiro de 2024 para um rompimento, tá? Então a gente está estreitando isso daí, uma hora a gente vai romper para cima ou para baixo. E eu acredito que vai ser para cima, tá? Se mostrando muito forte aqui a ASTR. Eventual rompimento para cima aí, hoje dos 6 centavos, ela pode facilmente ir lá na casa do chapéu, tá? Vou fechar aqui mais uma aqui na Harmony One, né? Harmony One, que deu uma leve subidinha aí, né? Harmony One fez um pivôzinho de alta, será que a gente pode considerar um pivôzinho de alta? Porque rompeu essa máxima aqui, tá? Possivelmente a gente está batendo próximo do alvo, a gente já bateu o alvo ali em 1.100 pontos, tá? A gente pode pegar aqui essa agulhadinha aqui, ó, tá? 1.139 com um alvo máximo ali nos 1.212, tá? Que ainda vai ser um topo descendente em relação ao topo anterior, tá? Nada demais aí em Harmony One. Deixa eu botar aqui o gráfico de 4 horas pra gente dar uma olhada como é que tá. Gráfico de 4 horas me parece um padrão de continuação acontecendo aqui, tá? Tanto pode ser... não, me parece um padrão de continuação de movimento de alta. Desde que ele continue fazendo essas LTBzinhas aqui, ó, tá vendo? Essas LTBzinhas aqui, ele tenderá a romper para cima. Isso aqui pode evoluir para um pivô de alta maior, tá? É isso aí, galera. Tamo junto. Seja membro do canal, tá aqui do ladinho esquerdo de vocês, eu acho, lado direito, não sei. Tá aqui do lado aqui, tá? Grupão aberto do Telegram, tá aqui na descrição, primeiro link da descrição. Lá eu boto bastante informação todos os dias. Se você quiser participar, primeiro link da descrição. Tamo junto, grande abraço, até logo mais.